Gente, com a Paula, que está conosco e trouxe aquela lista para que a gente curta o feriado em casa, assistindo um filminho, um seriado em família. Tudo bom, Paula? Tudo bom, Seja Pamela? bem-vinda. Que bom estar aqui com você, que prazer nesse dia que, olha, eu vou te falar, eu gosto de filme e série, não é pra gente assistir sozinho, não, é pra gente compartilhar com os outros, porque não tem nada mais gostoso de poder comentar e unir a família para assistir. Daqui a pouco você vai estar... Gutinho vai gostar. Né, numa galinha pintadinha, uma coisa assim. Hoje a gente trouxe algumas ideias para várias faixas etárias e nos vários streamings, porque cada um assina um, obviamente. Sim. A gente tem o Disney Plus, que aí eu nem preciso fazer a introdução para vocês, né? Lá tem um monte de coisa para as crianças. Então a gente tentou fugir do óbvio. Trazer ali nos outros streams coisas interessantes para assistir E com o filmes pessoal. e séries que sejam interessantes para os adultos também, Sim, né? pra toda a Porque família. é para a família se reunir, fazer pipoca e se divertir. Eu, por exemplo, amo desenho animado, amo conteúdo infantil, assisto mesmo antes de ser mãe e muitas pessoas gostam também, então preste atenção nessa lista. Vamos começar com uma série? Vamos. E quem não gosta rompe com o preconceito, tá? Essa série tá na Netflix, foi aguardadíssima pelos fãs e se chama One Piece. Se você colocar na busca, você vai ver que lá tem um monte de coisa. Eu tô falando da série live action, porque esse anime, por exemplo, tem mais de 1000 episódios. Nossa! Pamela. Desde 99 saem os episódios e as crianças são super fãs. Os meus filhos têm 10 e 12 anos e são muito fãs já há bastante tempo de One Piece. Tem também os mangás, que são os originais, tem mais de 100 volumes. E essa trama criada pelo Eiichiro Oda, inclusive já foi confirmada para uma segunda temporada. Então, se você maratonar One Piece, vai ter uma sequência para conferir a história desse piratinha, o Monkey D. Luffy, mais conhecido para os íntimos como Luffy, que é um pirata de chapéu de palha, jovem que tem um sonho de ser o rei dos piratas. Ele quer ser o rei o mais conhecido e para isso, para marcar essa presença dele, ele quer achar um tesouro escondido que ninguém sabe onde está, que se chama One Piece. Ah, perfeito. Então, que temática esse divertida. é o sonho do Luffy. Muita aventura, mas também um lugar muito mágico, muito diferente. Acho que é importante contar aqui que a classificação etária é de 14 anos. Eu falei para vocês que meus filhos têm 10 e 12. Eu assisti junto com eles. E para eles foi tudo bem, mas tem alguns vilões. A gente viu aqui a imagem do palhaço. Tem um outro vilão que tem uma cara de peixe do mar. Tem alguns vilões que são um pouco assustadores. Então, legal você dar uma olhada antes para ver se isso não pode impactar muito seu filho. Tem crianças, a minha sobrinha, por exemplo, ela ficou com bastante medo. A gente achou que foi melhor ela parar de ver ali. Mas para os meus filhos, por exemplo, foi ok. E como é aventura, pirataria, também tem uma questão ali de lutas, Sim. né? Machucado, sangue. Então, pense aí se você acha que é apropriado para o seu filho dar uma assistidinha antes, para depois não se assustar com o conteúdo. Mas o Luffy, ele também tem uma outra característica muito mágica. Ele é um homem borracha. Ele é um homem borracha? Parece que não faz o menor sentido, Nenhum. né? Ele é meio elástico, porque ele se alimentou ali de uma fruta. Essa primeira temporada traz toda... Aqui, ó, a aí, gente viu bem. Que ele puxou? Olha aí a pernona dele como vai. Essa primeira temporada é muito especial, introduz a gente a esse universo da pirataria, da marinha, de por que os piratas são procurados, quanto vale a cabeça de cada pirata. Então a gente é muito introduzido ao universo e também às alianças, porque o Luffy, para ser um grande pirata, ele entende que ele tem que formar um bando. Ele tem que ter ali parceiros. Sim. Então a gente vai descobrir alguns dos primeiros parceiros das aventuras do Luffy. E ele, gente, é um personagem inspirador. Eu falo agora que o meu novo herói é o Luffy. Porque ele tem esse grande sonho e ele inspira cada pessoa que ele encontra a também viver o seu sonho. Gente, olha que história, que lição tão bonita para as crianças. Bonito. Então ele busca com cada pessoa que ele vai encontrando, qual é o seu sonho, o que é que você quer ser? Vai buscar. Vai buscar. E mesmo que ele fale, vem comigo ser do meu bando, ele não quer que as pessoas vivam o sonho dele, não. Ele quer que cada um
busque o seu sonho. E a gente descobre as histórias de todos eles. Eu até chorei, gente. Não sei se eu sou muito sensível. Eu fiquei animada para assistir. As imagens são bem interessantes. A produção é linda, super caprichada em efeitos visuais. É realmente um universo mágico. Você vai ser transferido para esse mundo de One Piece. Tá lá na Netflix e vai ter segunda temporada. Ótimo, então dica de série foi. Agora vamos para uma dica de filme. Eu sou suspeita porque eu amo esse filme, amo essa saga. Estamos falando de Harry Potter. Exatamente. Olha, sempre bom lembrar, todos os filmes de Harry Potter estão na HBO Max. São baseados nos livros da J.K. Rowling. Eu, por exemplo, conheci o Harry Potter pelos livros. Ainda não tinha filme. Eu comecei pelos livros e muito aí legal, né? Eu gosto até mais dos livros, porque a minha imaginação era um pouco diferente dos filmes, mas os filmes também não deixam a desejar, acho que super são lindos. Conseguiram, né? Corresponder. É mais um universo construído, um universo de magia. Hogwarts, que é toda uma escola aí dos bruxinhos. Você que não tem ideia de quem é Harry Potter, meu Deus, hein? Não, também acho que todo esquisito, mundo tem. Acho que todo mundo tem. Então, todos os filmes estão lá na HBO Max. São 7 livros mais 8 filmes, porque o último livro foi dividido em 2 filmes. Outra coisa interessante da gente levar em consideração é que a gente começa com a Pedra Filosofal e a cada filme eles vão crescendo, né? Os atores e os personagens, e também a tensão vai crescendo, né? Nos últimos filmes a gente já tem ingredientes mais tensos, são bem mais intensos. Eu fiquei mais assustada nos últimos filmes. Com certeza. Então, por exemplo, esse primeiro que a gente está vendo, que é a Pedra Filosofal, é super para todas as idades, é muito tranquilo. Mas com o passar dos filmes, esse ingrediente de tensão, de conflito, até vai crescendo, vai ficando mais adolescente mesmo, como os personagens. E outra coisa legal é que a gente já tá para lá de 20 anos de Harry Potter nessa vida, é que tem um especial na HBO Max. Então, quando você fizer a sua maratona, conferir a história do bruxinho, entender quem são os trouxas, quem é o Voldemort, quais são as alianças e as rivalidades, no final de tudo isso, você pode assistir ao especial. E aí é tão legal, porque você vê os atores crescidos, contando. Eu não assisti o especial. É a coisa mais linda, Pamela. Eu também me emocionei. Eu sou a emocionada sempre. Vou assistir. Mas Tá na eles HBO são também. grandes, Então, assim, tem lá a menina que fez a Hermione, o Rony, o Harry, e eles conversando e contando como foram os testes, como eles se conheceram, as primeiras cenas, a relação com todos os diretores, porque a gente teve vários diretores que foram entrando e imprimindo a sua marca de alguma forma. Então, teve o Chris Columbus, que é o desse primeiro filme, e outros. É muito legal, muito, entender os bastidores. Tem cenas de bastidores das filmagens com eles muito pequenininhos, assim, é muito fofo, muito legal mesmo. E assim, gente, se você não sabe quem é Harry Potter, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se é apropriado, é cultura pop, assim, na veia. A gente tem que conhecer um pouquinho do que é cada coisa, É um né? universo encantador. Experimente, assista pelo menos um filme. Olha, e dê sua opinião também, se você nunca viu. A gente também escolheu uma coisa. Eu trouxe até um amigo hoje, tá? Quem Aqui, é esse ó. amigo? Como ele chama? Este é Totoro. Esse é o Totoro, da animação que nós iremos falar agora. Exatamente, o meu amigo Totoro. E aí a gente está entrando num espaço que eu tenho até medo de falar, porque o pessoal que gosta de anime, mangá e que aprecia essa arte que vem do Japão é super nerd, né? E super imerso, fã, né? Exatamente. Eles mergulham de cabeça mesmo nesse universo. Eu não sou essa pessoa que é super imersa, mas o quê? Amo e acho de uma poesia esses desenhos. Se você quer fugir de Pixar, Disney, coisas que você está mais acostumada, vai na Netflix e coloca na busca Estúdio Ghibli, que são todos os filmes desse estúdio, que há um tempo, desde 2020, se eu não me engano, estão todos no acervo da Netflix. A Netflix comprou tudo e tem um diretor em especial, que é o Hayao Miyazaki, que já foi premiado com o Oscar e que é considerado, assim, o papa desse tipo de arte, que é totalmente manual, ele fazia à mão esses desenhos. E eles têm uma magia muito grande. Meu amigo Totoro é de 88, é antigo, mas o Totoro, que eu tô com ele aqui, feito em crochê, ele é um símbolo pop no Japão.
E ele aparece até em outros desenhos. Bob Esponja tem aparições de Totoro. Jura? Ele virou tipo um ícone, um personagem realmente muito conhecido. Um passeio pela Liberdade aqui em São Paulo, a gente encontra o Totoro de todas as formas, Todas né? as formas. E ele é uma criatura mágica da natureza. Inclusive, esse desenho tem esse apelo, porque é a história de duas irmãs, e aí muito legal, porque são duas meninas heroínas, que se mudam para o interior, muito para ficar perto da onde a mãe está. A mãe está internada num hospital. E aí elas passam a brincar nesse ambiente que é da floresta, e aí encontram os encantados dessa floresta. E um deles é exatamente É o Totoro. E elas vão ter aventuras incríveis com essas criaturinhas mágicas. E sem esquecer esse momento sensível da vida delas, de estar com a mãe hospitalizada. Inclusive tem uma coincidência, que obviamente não é uma coincidência, é uma tradução da vida do próprio diretor. Porque quando ele era criança, a mãe ficava muito tempo internada, ela tinha um tipo de tuberculose específico e ela tinha que ficar muito tempo hospitalizada. Então ele usou muito dessas emoções que ele passou na infância para trazer como essas meninas que, claro, ainda são infantis, ainda estão no campo da brincadeira, morando num lugar novo, como que elas se encontram com esses espíritos Que da floresta? narrativa bonita. Sem esquecer esse Delicada. momento muito difícil de ter uma mãe que está passando por um problema de saúde. É muito inspirador, muito mágico. Não é à toa que as pessoas se apegam no Totoro. Ele é fofo. Ele é muito, e em casa eu ponho ele até numa redominha de vidro, para os meus filhos não deteriorarem o Totoro, para não dormirem, agarrarem o Totoro. E tem vários outros desenhos que também são do Estúdio Ghibli e também são do Hayao, que são incríveis. Um deles, que é o mais conhecido, é o Viagem de Chihiro. O Viagem de Chihiro, ele escreveu para filha de um amigo que vinha passar as férias de verão na casa dele. É também uma protagonista feminina, é uma menininha que vai descobrir um mundo completamente maluco. Esse é mais atual, né? A gente É percebe mais pelas atual, imagens exatamente. também. É de a 2001. técnica já vai evoluindo, mas tudo muito na manualidade, tudo muito ainda artesanal e poético. E essa menininha, ela descobre esse mundo que é cheio de magia, é um mundo misterioso, tem até os ingredientes quase de um terror, tem uma bruxa e tudo isso. E ela passa muito medo nisso, ela fica bem receosa. Só que os pais dela, de alguma forma, entram nesse mundo e eles são transformados. E aí ela tem que buscar dentro dela o que ela tem de coragem para reverter isso que aconteceu com os pais. Então é um lugar fantástico de flutuar. Você flutua, você vira, o bichinho vira aquilo, vira isso. Olha, É um a filme bruxa. também, né? É uma animação. É uma animação, ganhou Oscar de melhor animação, gente. Outra coisa para vocês repararem, a trilha sonora. Não é incomum orquestras organizarem sessões para tocar a trilha sonora dos desenhos do Estúdio Ghibli, porque são trilhas lindas, orquestradas, emocionantes. Então é um tipo de desenho completamente diferente daquele que a gente está acostumado, em que tem um roteiro muito certo, né? Acontece isso, aquilo e tem um final. Aqui não, tem muita poesia, tem muito do subjetivo. É outra linguagem, É então. outra linguagem maravilhosa, vale a pena. Gente, tudo isso que eu estou contando para vocês, Netflix. Então, Tá. não é nada inacessível, coisa que vocês não vão encontrar. E aí a gente escolheu para fechar o Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, que é um dos meus preferidos. É o desenho do Estúdio Ghibli que eu mais assisti com os meus filhos. E se eu falar a história aqui, você vai achar que é muito parecido com a Pequena Sereia. Porque a gente tem uma criatura, que é uma criatura marinha, mas não é uma sereia, é uma peixinha dourada, que se chama Ponyo. Pônio. E ela vai fazer a amizade com um menino. E eles vão ter uma amizade tão forte, mas tão forte, que a Ponyo, ela vai ter esse desejo, essa vontade de ficar com o amigo. Só que o pai dela, que é uma criatura mítica do fundo do mar, vai dizer, não, volta pra cá. Então, é a aventura dela para tentar ficar com esse grande amigo que ela faz na terra, né, fora do mar. Realmente é uma história, uma narrativa semelhante à Pequena Sereia, nessa questão Mas não dos tem dois mundos. exatamente esse desejo. Só que não tem essa parte do amor do casal. Tem a amizade. É o amor fraterno, que é muito legal essa valorização, Sim. né, Pamela? Inclusive para as crianças. E tem uma característica muito bonitinha do menininho, que é o Sosuke, que ele tem uma consideração e um amor pelas pessoas de idade
que é maravilhoso. Então, ele participa ali do asilo, ele conversa com essas pessoas que têm uma presença super forte dentro do filme. Então, é um desenho que não ignora essa questão da terceira idade, dessa relação da infância com o envelhecimento e desse desejo de ter uma amizade que às vezes parece um pouco impossível. E tem todo o universo fantástico desse do fundo do mar. Porque olha, esse pai da Pônio, viu? Ele move ondas aí para trazer a menininha de volta. Você fala com tanta paixão que dá vontade de assistir, não dá? Gente, é que eu fico muito apaixonada, assim. E é um desenho que você pode ver e rever. Cada vez você vai encontrar uma coisinha, um detalhe, uma cena tão rica, tão cheia de coisas. E pensar que o Hayao e a equipe dele desenham isso manualmente. Então é muito mágico mesmo. E tem tantos outros desenhos, tá? Do Estúdio Ghibli lá, que são lindos. Clube de entrega Kiki, que é de uma bruxinha. Tem um monte de coisa lá. Então, Estúdio Ghibli. É, Coloque Ghibli na busca e aí você consegue escolher outros títulos também. Com certeza você vai ficar assim encantado. Depois vocês me contam, tá? Eu gosto que vocês vão lá. Tem gente que vai lá no Instagram e fala: gostei disso. Esse eu não gostei. Eu gosto mais desse tipo. É bom pra gente conseguir mapear também. E fechando para um filme que eu acho que foi uma revolução no mundo da animação, que é Homem-Aranha no Aranhaverso. Tá no Prime Video da Amazon. Inclusive no Prime Video você pode assistir na assinatura o Homem-Aranha no Aranhaverso. E se você amar e se apaixonar, tem depois para alugar o mais novo, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é a continuação. Sabendo que teremos um terceiro filme ainda. Ah, teremos um terceiro? Cinemas. Sim, então a gente já sabe que vai ser uma trilogia dessa história. E eu, quando fui introduzida ao filme que eu fui ver aos cinemas, achei que eu não ia entender nada, Pamela. Porque essa história de aranha-verso, multiverso, parece tão confuso, Sim. Parece alguma coisa que você precisa de um mestrado para entender ou ter lido muitas Eu confesso revistinhas. que eu acho sempre um pouco estranho, porque quem morreu num outro filme volta, porque tá no multiverso, eu costumo achar difícil. É, mas vamos pensar assim, eu vou explicar de um jeito que eu acho que todo mundo vai entender e não vai ter medo de assistir, porque não precisa ter medo, é tranquilo. Aranhaverso, basicamente, o que eles inventaram? Que existem vários mundos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o original do Homem-Aranha, que tem o Peter Parker, que vira o Homem-Aranha, a história que a gente conhece do Homem-Aranha. Imagina aqui, ao mesmo tempo que existe essa história, num outro universo, que ocorre em paralelo, a gente tem esse menino, que é o protagonista do Homem-Aranha no Aranhaverso, que é o David Morales, que é um menino. Então, esse menino, ele existe ao mesmo tempo que existe o Peter Parker. Certo. Miles Morales. Vai falar errado o nome do Homem-Aranha, o pessoal vai querer me pegar. Não é David, é Miles Morales. Então, o Miles Morales é um menininho que mora no Brooklyn e que ele vai se transformar no Homem-Aranha também. Então, não é que o outro não existe. Existe o Peter Parker aqui, existe o Miles Morales aqui. E existem tantos outros em cada mundo. E tudo isso acontece ao mesmo tempo? É, só que aí o que é? A gente parte do Miles, entende essa chegada desse poder para ele. Ele é muito novo, ele vai ter que aprender a lidar com isso e existe uma gama de dificuldades em dominar a arte de ser um Homem-Aranha. Mas aí, por um acaso que tem a ver com vilão, e aí a história dessa vilania e tudo, esses universos vão se encontrar. Ele vai encontrar o Peter Parker, ele vai encontrar a Gwen Stacy, que é a mulher aranha, ele vai encontrar o porco-aranha, porque em alguma realidade tem um porco-aranha, gente. Então, assim, todos esses homens-aranhas, por causa de um probleminha aí no Aranhaverso, eles vão se encontrar. Só que não pode um morar no ambiente do outro, isso dá problema, você não pode ficar morando em outra realidade. Então, eles vão ter que solucionar isso, cada um voltar para a sua realidade e, ao mesmo tempo, óbvio, que combater um bandido. Agora, o que é muito interessante nesse desenho? A forma, o tipo de animação, aliás, os tipos que ele transita, a dinâmica, a trilha sonora, a edição, o quanto de informação eles conseguem dar nessa construção que realmente explodiu a cabeça das pessoas no cinema. A imagem é muito diferente, né, do que a gente está habituado quando a gente fala em animação atual. Sim, é toda uma cor, um estilo, e esse estilo ele vai mudando. Inclusive, se vocês depois forem para o próximo filme, eu tô até preocupada com a cabeça das crianças, porque assim, é tanta coisa que eles conseguem fazer e colocar em uma cena que eu falei, vai fundir a cabeça dos meus filhos. Se eu já tô meio bugada aqui,
mas realmente eles acompanham, gostam, torcem. E a gente também. E essa história do Aranhaverso acaba passando batido, porque eles não se esquecem da emoção, dos vínculos de família, das dificuldades do herói. Obviamente que a gente não tem poderes, mas às vezes a gente tem segredos. E como é difícil falar desses segredos para pessoas que poderiam nos apoiar, pais, mães, amigos, como é solitário. Então todos esses ingredientes da humanidade, eles entram muito no filme. E eles trazem essa emoção que não é só do filme ou da animação que tem ação, né? Ação, focada em ação. Não é só isso. Então, é excelente. Homem-Aranha no Aranhaverso, então, para você que quer assistir no Prime Video. E depois, se quiser alugar, é também no Prime Video que está o próximo, o Através do Aranhaverso. Encerramos com chave de ouro. Sempre um que prazer bom. te receber, Paulo. Eu adoro suas listas, adoro a paixão que você tem em compartilhar o que você assiste. Dá pra ver no seu olhar, no modo como você fala. É muito bacana mesmo, viu? Parabéns. Que bom. Outro dia eu vi que você assistiu o Milagre. Eu tão assisti o feliz. Milagre e eu assisti também o Gotas Divinas, que você que indicou, que é o legal. seriado. Que Eu bom. gosto de séries com fim. E aí ela veio uma outra vez aqui e trouxe várias sugestões de minisséries pra gente. E eu assisti suas dicas. Fiquei feliz, fiquei feliz. Se vocês assistirem, me marquem também no Instagram, @PaulaCarvalhoJolie, que eu adoro saber se vocês gostaram. E também, se não gostar, reclama, viu? Vai lá e dá uma reclamada que eu vou buscar o que vocês gostam para poder trazer. E no @PaulaCarvalhoJolie, então você marca ela, o que você assistir, dê sua opinião. E tem muitas dicas por lá também, Sim, né? Diariamente eu coloco dicas no Instagram, dicas um pouco mais extensas no YouTube. Às vezes eu trago, sabe, mais, até às vezes com spoiler para quem gosta de saber mais, discutir mais, tá no meu canal do YouTube, que também é só por Paula Carvalho Jolie, que eu tô por todos os lados falando de filmes e séries. Jolie com Y, tá? Paula Carvalho Jolie. Delícia. Muito Obrigada, bom. Pamela, muito feliz. Curti esse feriado com você. Eba! Vou pra casa assistir filme dessa Ê! vez.